Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra para o mês de setembro de 2023. Vamos nos recordar dos principais temas pontuais dedicados a setembro. Primeiro é o mês da Bíblia. Para o mês de setembro de 2023, a reflexão do Papa refere-se às pessoas marginalizadas. Rezemos para que as pessoas que vivem à margem da sociedade, em condições de vida desumanas, não sejam esquecidas pelas instituições e jamais sejam consideradas descartáveis. O Papa nos pede que acolhamos os marginalizados que estão infelizmente, na nossa sociedade, no nosso território paroquial, nas nossas famílias. De início, vamos fazer o sinal de nossa fé, rezarmos o Salmo 32, 33, aqui na versão da CNBB, rezarmos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai nas intenções do Papa Francisco e depois um Salve Rainha, consagrando a nossa nação ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salmo 32, 33. Ele falou e tudo se fez. Exultai justos no Senhor, que merece o louvor do que são bons. Louvai o Senhor com a cítara, com a harpa de 10 cordas, cantai-lhe. Cantai-lhe um cântico novo, tocai a cítara com arte, bradai. Pois sincera é a palavra do Senhor e fiel toda a sua obra. Ele ama o direito e a justiça, da sua bondade a terra está cheia. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, pelo sopro de sua boca tudo quanto os enfeita. Como num clique recolheu as águas do mar e encerrou em comportas os oceanos. Que toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo começou a existir. O Senhor anula os desígnios das nações, frustra os projetos dos povos, mas o plano do Senhor é estável para sempre, os pensamentos do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, o povo que escolheu para si como herança. Do céu o Senhor está olhando, ele vê a humanidade inteira. Do lugar onde mora observa todos os habitantes da terra. Foi ele quem lhe formou o coração, ele compreende tudo o que fazem. O rei não se salva por um forte exército, nem o herói por seu grande vigor. O cavalo não ajuda a vencer, com toda a sua força não poderá salvar. O olhar do Senhor vigia sobre quem o teme, sobre quem espera na sua graça, para livrá-lo da morte e nutri-lo no tempo da fome. Nossa alma espera pelo Senhor, é Ele o nosso auxílio e o nosso escudo. Nele se alegra o nosso coração e confiamos no seu santo nome. Senhor, esteja sobre nós a tua graça, de modo como em ti esperamos. Agora rezemos um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, ao Papa Francisco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos agora um Salve Rainha, consagrando o Brasil à Imaculada Conceição. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A seguir, a liturgia da palavra do dia.
Está um pouco atrasado, tô gravando na segunda-feira à tarde, tá? Não tenho áudio da quinta, da sexta e do sábado, tá? Mas não se preocupe que a continuação da leitura da introdução do Liturgia das Horas eu fiz no domingo, então o domingo tá tranquilo, tá? Muito bem. Eu vou terminar essa parte e deixa eu ver. Aqui já é a parte estrutural, né? Eu acho que eu vou terminar esse trecho da introdução da importância da liturgia das horas para amanhã, então tem hoje até quarta-feira, tá? Depois eu vou recitar a liturgia das horas. Eu vou fazer como exemplo, tá certo? Então não importa a hora que você ouvir, é só para dar um exemplo. Eu vou dizer de qual dia que eu tô rezando a liturgia das horas, tá? Para vocês verem como é a dinâmica, tá certo? E vou repetir isso até o final do mês. Vai ter o dia de São Padre Pio? Vai, mas aí no dia do São Padre Pio eu vou deixar por conta lá do Padre Paulo Ricardo, todos os outros influenciadores digitais, seja YouTube, Instagram, Facebook, para falarem de São Padre Pio. Inclusive, começou hoje a minissérie de São Padre Pio de Petrautina na TV Evangelizar, que na verdade deve ser cortes assim do filme Padre Pio, que já passou inteiro na TV Evangelizar. É um filme excelente. Mas eu gosto muito daquele filme. É um filme longo, assim, sabe? Mas é muito bacana de ver. Diz que, inclusive, o ator que interpretou o Padre Pio, meio que, não sei se teve uma conversão, alguma coisa, ele foi tocado também pela história de São Padre Pio de Pietrelcina, tá? Então acompanhe na TV Evangelizar pelo YouTube ou pelo canal aberto, se você tem aí. Então, dia 18 já começou, então, infelizmente, 1h15, logo depois da missa, espera um pouquinho, na hora que terminar a missa, do meio-dia, que termina por volta de 10 para 1 da tarde, aí você fica ligadinho lá, acho que tem um pequeno programinha das mensageiras lá do Senhor das Santas Chagas, e lá você conhece o filme, aí você vai ver, acho que é 1 horinha, né? E aí vai, acho que até dia 23, tá? Bom, já deu o pitaco, vamos lá. Mandato de celebrar a liturgia das horas, parágrafo 28 e 29. Aos ministros sagrados se confia de maneira tão especial a liturgia das horas que, embora não havendo povo, deverão celebrá-la fazendo, obviamente, as necessárias adaptações. A Igreja os encarrega da liturgia das horas para que esta missão da comunidade seja desempenhada, ao menos por eles, de maneira certa e constante, e a oração de Cristo continue sem cessar na Igreja. Representando a Cristo de modo eminente e visível, o bispo é o grande sacerdote de sua grei. Dele, de certo modo, deriva e depende a vida de seus fiéis em Cristo. Por isso, entre os membros de sua igreja, o bispo deve ser o primeiro na oração. E sua oração, ao recitar a liturgia das horas, se faz sempre em nome da igreja e pela igreja que lhe foi confiada. Unidos ao bispo e a todo o presbitério, os presbíteros, representantes especiais também eles de Cristo sacerdote, participam da mesma função, rogando a Deus por todo o povo que lhes foi confiado e mesmo pelo mundo inteiro. Todos estes desempenham o serviço do bom pastor, que roga pelos seus para que tenham vida e sejam perfeitos na unidade. Na liturgia das horas que a igreja lhes oferece, não só encontre uma fonte de piedade e alimento de sua oração pessoal, mas nutram e incentivem, através de intensa contemplação, sua atividade pastoral e missionária para o proveito de toda a igreja de Deus. Parágrafo 29. Portanto, os bispos, os presbíteros e os diáconos que se preparam para o presbiterato e que receberam da igreja o encargo de celebrar a liturgia das horas, cumpram cada dia integralmente o seu curso, observando a realidade das horas na medida do possível. Antes de tudo, dispensem a devida importância às horas, que são como o eixo dessa liturgia, ou seja, laudes e vésperas. Tenham cuidado de não omiti-las, a não ser por razões graves. Muito bem. Aqui eu vou dar uma paradinha e amanhã eu continuo essa parte do parágrafo 29 até o parágrafo 32, tá? E para isso para terça. Aí para quarta-feira, se tudo der certo, se eu não pipocar aqui na liturgia, depois eu faço o C, estrutura da celebração, e termino. Tem a sequência capítulo 2, a santificação do dia ou as diversas horas do ofício divino, mas eu não vou ler. Por quê? Bem,
eu tenho um foco e um objetivo. Fazer que, primeiro, você conheça a liturgia das horas, mas que você me ouça e sinta vontade de rezar a liturgia das horas, nem que seja por uma parte. Ah, aqui fala que o bispo tem que rezar, tal. Olha, eu não posso falar nada do bispo aqui da minha arquidiocese, não tenho contato com ele. Então, pressuponho que ele faça, né? Pressuponho. Mas, meu irmão, minha irmã, independente assim, tá? Isso não vem ao caso. Estamos num período assim meio crítico, que as pessoas nem rezam nem o que deveria rezar, nem para missa vão. Aliás, outro pitaco que eu vou deixar claro aqui antes de começar a liturgia dessa segunda-feira, eu tenho visto muita criatura de Deus, e quando eu falo criatura é bicho mesmo, que se achega no Senhor Jesus no ostensório, de tudo que é jeito, como se quisesse uma bênção. São vários vídeos. Tem aquele do beija-flor, que tá o ostensório parado. Claro que tem flores ao redor, mas é interessante porque o bichinho não veio só pela flor. Ele para, e ele voa, ele circunda, e fica e vai embora, né? Aí, cachorro. Teve um que não é aqui no Brasil. O padre estava com o ostensório, só que o ostensório dele parecia um prato, assim. E ele não estava pegando diretamente, estava com aquela, parece uma, não sei o nome, né? Mas tem um paramento que coloca as mãos assim, para não tocar diretamente. E o cachorro amarelo, caramelo lá, não queria sair da aba na aba não. Na batina na batina também não, na roupa do padre, grudou assim e ficou. E o padre, ué? Isso rodou no Instagram. E recentemente aquele padre lá que fala que não é para roubar, se não me engano, acho que é aquele padre, que não é para roubar as flores da igreja dele. Um cachorro preto chegou no meio da homilia, o que o padre fez? Abençoou ele. Na hora que abençoou o cachorro deu meia volta e foi embora. E aí até o padre, nossa, o cachorro tava querendo a benção, né? Aí, ó. Não é? Crianças, bom, as crianças já são batizadas. Crianças que se maravilham com o Santíssimo Sacramento, né? Então, eu penso o seguinte, né? Criança a gente não coloca na situação de criatura porque para mim já deve estar batizado. Mas animais, teoricamente irracionais, que olham para a estátua de Nossa Senhora, hipnotizados, né? Cachorro, principalmente gato. Eu já vi gato tocar na imagem de Nossa Senhora assim com carinho, delicadeza. Porque para mim, uma imagem de Nossa Senhora é como se fosse um ostensório, porque toda Nossa Senhora carrega o Senhor Jesus. Se ela não está com o Senhor Jesus nos braços, está no ventre ou com o Senhor Jesus morto, né? Geralmente ela está no ventre, está grávida de Jesus, mas ela tem Jesus, né? Então, às vezes, o pitaco pode parecer meio sem pé nem cabeça, mas se não vamos ficar colocando fardos nas costas de ninguém, seja padre, bispo. Eu não sei, não posso falar nada. Eu prefiro partir do pressuposto que os presbíteros da arquidiocese de onde eu estou rezam a liturgia das horas. Prefiro pensar assim, mas eu faço a minha parte sendo leiga e rezando e divulgando, fazendo que nem o senhor Heber Clayton, né? Que é o maior divulgador do Liturgia das Horas, tá certo? E outro puxão de orelha também. Eu quero missa tridentina. Mas nem sabe que existe Liturgia das Horas, né, criatura? Né? Antes de partir uma frescura... Não, desculpa, para algumas regiões é frescura. Tem gente que, meu sonho é participar de uma missa tridentina. Aqui na arquidiocese tem uma pessoa designada pelo bispo para fazer a missa tridentina. Só que a gente não pode confundir as coisas. Você ir de vez em quando lá, de forma piedosa, de conhecer, não tem problema. O que não pode é aquilo que o Papa Francisco fala, usar isso como uma forma de rebelião. Porque é muito sutil a rebelião, tá? Então, para você que acha que está sendo muito tradicionalista, vai lá ver, vai pesquisar o que é a liturgia das horas e comece a fazer para você ver como não consegue graça também. Liturgia das horas, mesmo que eu não peça. No meu caso, eu nunca pedi nada, mas me aconteceram muitas coisas importantes na minha vida. Ele tem uma outra categoria
parecida com o Santo Terço, deve ter promessa, mas eu que não estou sabendo lidar com tudo isso, né? Então, cada um faça. Eu recebi grandes graças, tive que retomar por uma questão de emergência, que eu estava muito atacada. Eu não vou colocar culpa que eu estava sofrendo ataque. Não, provavelmente eu deixei a porteira aberta. Aí o mal entrou e eu estava tendo sonho ruim, estava com coisa ruim na cabeça, estava com os pensamentos tristes e tenebrosos, e um ressentimento e um ódio. E aí eu tive que voltar a rezar, nem que seja partes da liturgia das horas, para me reconectar com Jesus e falar: olha, Jesus, me perdoe, né? E perdoe também as pessoas que eu preciso perdoar, tá? Muito bem. Agora, depois de um pitaco longo desse, nós vamos para a liturgia dessa segunda-feira, meu povo. Vamos lá. Primeira leitura dessa segunda-feira, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Caríssimo, antes de tudo, recomendo que se façam preces e orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governam e por todos que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda a piedade e dignidade. Isto é bom e agradável a Deus nosso Senhor. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou em resgate por todos. Este é o testemunho dado no tempo estabelecido por Deus, e para este testemunho fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade, não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, que em todo lugar os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussões. Palavra do Senhor. Responsório de hoje, Salmo 27 ao 28, com o refrão: Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Escutai o meu clamor, a minha súplica, quando eu grito para vós, quando eu elevo ao Senhor as minhas mãos para o vosso santuário. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Minha força e escudo é o Senhor, meu coração nele confia, ele ajudou-me, alegrou meu coração, eu canto em festa o seu louvor. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. O Senhor é a fortaleza do seu povo e a salvação do seu ungido. Salvai vosso povo e libertai-o, abençoai a vossa herança, sede vós o seu pastor e o seu guia pelos séculos eternos. Bendito seja o Senhor, porque ouviu o clamor da minha súplica. Evangelho de hoje, Lucas 7, versículos de 1 a 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles, porém quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa, nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro, mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordenar um vai, ele vai, e a outro vem, ele vem, e ao meu empregado faz isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho de ontem, né? Foi Mateus 18, versículos 21 a 35, em que Pedro pergunta para Jesus: quanto que eu devo perdoar? 7 vezes? E depois termina? E aí eu parto por ressentimento? Não, Jesus fala eternamente, perpetuamente. Devemos perdoar a pessoa, porque é assim que Jesus nos perdoa em cada momento, quando pedimos perdão, piedade, quando nós pedimos lá no confessionário. Nada mais justo, não sei, é uma opinião minha. Quando a gente sai do confessionário, não importa se você vai para o confessionário uma vez por ano, 2 vezes por ano, às vezes só no período da Páscoa e depois período do Advento, ou se você faz um mensal, porque às vezes você faz parte de uma pastoral, parte de um movimento, então você se acha no dia, assim, a gente se coloca numa situação, não, se eu faço parte de um grupo lá, tal, eu preciso estar, né, pelo menos eu tenho que estar, ó, padre, eu pequei nisso, nem que seja para falar daquela coisa única lá, né? Mas eu penso, na minha humilde opinião,
que quando a gente sai do confessionário, vai fazer a... como é que é? Nossa, fugiu o termo. Que aí a gente pergunta, tá bom, padre, e agora? O que eu tenho que rezar, né? Que às vezes não é só rezar, às vezes tem padre mais gentil que fala, não, você agora tem que... Já me deu uma situação assim, uma vez eu falei que eu tinha um problema de mão fechada. Aí falei, mas tinha outros pecados, aí o padre falou, olha, a penitência, isso, a penitência que você tem que fazer, além de rezar, tal, você doa uma cesta básica para uma família, né? Teve outro que era permanente. Você vai lá e reza pro Sagrado Coração de Jesus. Esse eu lembro até hoje. Você vai lá e pede que o Sagrado Coração de Jesus faça o meu coração semelhante ao vosso. Tô até hoje. Esse é permanente. Então, às vezes, o negócio de você procurar padres diferentes é você correr um certo risco, mas são riscos muito importantes, né? Desejo tudo de bom pro padre que me deu essa penitência. Um padre muito gente boa, mas não tá mais aqui no território paroquial, né? Mas teve outros, né? Teve outros, reze para aqueles que não tem quem reze, reze para as famílias. Então, aí eu, eu tenho que, né, rezar, fazer todas essas penitências. Para mim, eu tenho penitências perpétuas, eu tenho que rezar até o final da vida, até a hora das lembranças, tudo tem que fazer. Por quê? Fui confessar com um padre diferente, ele pediu para eu rezar, aí ficou, e não falou quanto tempo era, então ficou permanente. O que eu sei que é permanente é esse do Sagrado Coração. Eu falei, então eu tenho que rezar pro Sagrado Coração sempre? Sempre, minha filha. Vai, então tá bom. Obrigada, padre. Muito obrigada, né? Aí hoje eu tô sempre falando do Sagrado Coração. Mas isso foi em 2016. Foi de 2016. Então de lá pra cá, frutos foram gerados, né? Eu achei bem bacana. Mas existem casos que aí o padre manda você ler um livro. Então, padre que não me ouça, né? Mas eu fugi dele esse último mês. Fugi dele, tipo, fui um outro padre, porque eu não terminei de ler. Mas eu tenho que terminar de ler, né? Aí terminando de ler, se caso ele lembre que ele me deu a penitência, eu tenho que falar, eu li. Né? Que beleza. Né? Mas teve esse caso, assim, bem inusitado. Você conhece o livro da Santa Teresinha? Então, é só penitência ler o livro. Ah, tá, aqui, ó. Beleza, né? Não reclamei. Certo? Agora é ruim para quem não lê. Ou então pensa, você ficar reclamando do padre lá, que ele me dá para rezar um Pai Nosso, 10 Ave Maria. Não reclame, porque se ele der na telha que você tem que fazer com penitência, ler todo o Novo Testamento, você vai chorar bastante. Tem gente que não lê a Bíblia, né? Pois é. Ou fala assim, você tem que ler todo o Atos dos Apóstolos. Podia, né? A senhora leia a primeira carta de João. Leia bastante, para todo esse ano. Mas dá um limite, né? Porque senão a pessoa não lê. Né? Então, é lógico. Os padres que me deram essas penitências sabiam que eu ia dar conta. Porque ele também não vai dar uma penitência para uma pessoa que não vai cumprir. Porque tem que cumprir pelo menos uma vez, né? Mas eu já tô contando as que mais marcaram, assim, que penitência que não é só um Pai Nosso e 10 Ave Maria, né? Se consagrar ao Sagrado Coração. Um me fez me consagrar ao Sagrado Coração de Jesus por tabela, né? O outro padre pediu para rezar pelas famílias. Eu tive que ainda perguntar, falei, padre, mas o senhor não me deu a penitência. Ah, reze pelas famílias. Pronto, aí não falou o prazo, vou ter que rezar sempre, né? O outro padre falou, eu vi que você reza bastante, você reze por todos que não tem quem reze por elas. Ai, meu Deus, né? Aí é uma gama muito grande, mas eu rezo quando eu posso, né? Então, é lógico que o confessor, ele observa muito a pessoa que chega até ele. E dependendo, ele dá um bem assim, tipo 100 quilos para cada lado, né? Para você malhar bastante, certo? Então, espero que você tenha algo simples para fazer, porque já é assunto importante, né? Para você resolver com Jesus, não é verdade? Tá bom? Bom, gente, o áudio tá grande, né? Senti falta de falar com vocês. Me desculpa por quinta e sábado não consegui gravar.
por vários. Teve várias coisas, gente. De preguiça, um mal-estar e tal. E quando eu vi, não gravei. E aí, quando eu vi, já passou. E quando eu vi, pisei na bola com vocês, né? Bom, gente, amanhã é dia de Nossa Senhora da Salete, dia 19. Então, eu já vou deixar aqui anotadinho para vocês, tá? Tá certo? Gente, desejo a todos uma ótima semana. Fiquem em paz, na paz de Cristo.